Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje já é a nossa aula número 54, sexta-feira, quase metade do mês de setembro já. Espero que vocês estejam todos quietinhos dentro de casa, em quarentena. Eu também estou aqui quietinha, respeitando aí o isolamento. Pessoal, nós vamos lá na página 157 do livro de gramática e nós vamos continuar com o assunto que nós já tínhamos começado, que é a formação de palavras, né? Então nós já vimos que as palavras da nossa língua, elas estão em constante modificação, em constante mutação, porque a língua ela é um processo ativo, né? Ela não é um processo estático, ela é ativa, ela está sempre modificando, porque nós, os falantes da língua, também gostamos de inventar palavras, falar palavras diferentes, e algumas palavras novas surgiram com a ascensão da internet, né? A tecnologia fez com que algumas palavras viessem a fazer parte do nosso vocabulário. Então, na aula passada nós vimos que essas palavras novas que são introduzidas na língua, elas são chamadas de neologismo. Isso foi da aula passada, tá? Então, esse prefixo neo, ou dependendo da palavra a gente pronuncia neo, né? Esse neo aí, ele quer dizer novo. Neologismo quer dizer uma palavra nova. Normalmente, palavras novas são acrescentadas na nossa língua por conta da informática, da internet, da tecnologia, tá? Lá na página 157, nós vamos ver outro processo de formação de palavras. Então, o primeiro que nós aprendemos foi neologismo. Agora nós vamos ver uma outra maneira pelas quais as palavras se formam, né? Como é que a gente pode ter uma palavra nova? A gente pode ter uma palavra nova também pela composição. O que é composição? Quando você tem duas palavras e elas se juntam para fazer uma terceira. Então, por exemplo, palavras simples possuem apenas um radical. Chuva, feira, sol, roseira e plano. Palavras compostas, elas possuem mais de um radical. Guarda-chuva, terça-feira, guarda-sol, cor de rosa, planalto. Planalto aí você vai entender como um plano alto. Um plano alto é um planalto, certo? Então a diferença entre as palavras simples e as palavras compostas, que as simples são formadas por apenas um radical e as compostas são formadas por dois radicais, tá? Aí tem mais exemplos, tá? As palavras compostas têm sentido diferente daquelas usadas na sua composição. Sim, você tem só a palavra amor e depois você tem só a palavra perfeito. Se você juntar as duas, amor perfeito, vai formar uma terceira palavra. Amor perfeito é uma flor, é o nome de uma flor, tá? Você tem a palavra guarda e depois você tem a palavra chuva. Quando você junta as duas, você tem uma terceira palavra, guarda-chuva, objeto que protege da chuva. Você tem um plano, tá? Um lugar plano, no alto. Aí você junta as duas palavras, vai formar planalto. Planalto é um acidente geográfico. Assim como tem montanhas, né? Ilhas, etc. Planalto também faz parte disso. Você tem as palavras filho, de, algo. Quando você junta tudo, você tem a palavra fidalgo, que quer dizer o quê? Um homem nobre. Outra e ora, você vai formar a palavra outrora, que quer dizer antigamente, em outro tempo, tá? Aí nós vamos para esse quadro aqui da página 157. Nós vamos ver os tipos de composição. Uma palavra nova pode surgir com a junção de duas palavras, tá? Então você pegou uma palavra, você juntou com mais uma palavra e você formou uma terceira palavra, que são esses casos aqui. Só que na hora de você juntar essas palavras, pode haver dois processos. Pode ser um processo de composição por justaposição ou um processo de composição por aglutinação. O que acontece na justaposição? Não acontece nenhuma alteração fonética, ou seja, todos os sons, todas as letrinhas das duas palavras continuaram na palavra nova. Então não houve mudança nenhuma. Nesse tipo de formação de palavras, eu vou chamar de composição por justaposição. Por que justaposição? Porque uma ficou justaposta à outra, ficou uma do ladinho da outra. Essa daqui com os seus sons, essa daqui com os seus sons, só ficaram pertinho uma da outra e formaram uma terceira palavra, tá? Mas pode ser que na hora dessa palavra se juntar com essa palavra aqui,
algum som se perca, algum som mude, algum som se modifique. Aí nós vamos ter uma composição por aglutinação. Aglutinar a gente vai entender assim como tudo amontoado, né? Ficou tudo amontoado, ficou tudo aglutinado, misturado, tá? Os sons ficaram misturados na hora em que uma palavra se juntou com a outra. Aí você vai ter o nome de composição por aglutinação. E a definição: acontece alguma alteração fonética, ou seja, algum sonzinho, alguma letrinha se perdeu na hora do casamento dessas duas palavras. Vamos ver os exemplos? Na composição por justaposição, eu tenho lá arco-íris, couve-flor, sexta-feira e girassol. O que você percebe? Que as duas palavras arco e íris ficaram com o mesmo som. Couve e flor também. Sexta-feira também. E girassol também. A única coisa que juntou, e na hora que juntou ganhou mais um S, ficou com 2 S. Então, você pode observar que na composição por justaposição, as letrinhas e os sons ficaram iguais, não mudou nada. Porém, contudo, todavia, entretanto, quando você tem uma composição por aglutinação, algum som se perdeu. Exemplo: água mais ardente vai virar aguardente. O que é aguardente? É a famosa pinga, né? É uma bebida alcoólica. Em mais boa mais hora vai formar embora, que quer dizer assim, ó, mesmo, ainda que, embora ele seja um bom aluno, ele não gosta de fazer lição de casa, quer dizer, ainda que. Plano mais alto, quer dizer planalto, uma superfície elevada e plana. Ponta mais aguda, formou pontiagudo, que tem uma ponta afiada, aguçada. Por exemplo, uma faca pontiaguda é uma faca que tem uma ponta afiada. Então você veja que na hora que juntou as duas palavras, algum som se perdeu. Olha, aguardente, perdeu um A, em boa hora ficou embora, tá? Planalto, senão ficaria plano alto, perdeu o som também, perdeu o O, ficou planalto. E ponta aguda. O A continuou, mas ganhou um I, pontiaguda. Você não vai falar ponta aguda, né? Você vai falar pontiaguda. Então, repetindo, existe um processo em que uma palavra nova surge, porque você coloca uma palavra, olha aqui, ao lado de outra palavra. Se nessa junção não perder nenhum som, você vai falar que foi uma justaposição. Por quê? Porque ficou uma do ladinho da outra. Se, na hora de juntar as duas palavras, elas ficarem todas emboladas ali, vai ser uma aglutinação. Por que emboladas? Porque perdeu um som, porque o som ficou diferente, ou perdeu uma letrinha, certo? Então vamos lá. E você tem também depois a derivação. O que é uma derivação? Derivação é a formação de uma palavra nova, uma palavra derivada, a partir de uma palavra primitiva, só que daí você vai acrescentar sufixos ou prefixos, tá? Então você tem a palavra primitiva, por exemplo, flor, bola e ferro. Essa palavra primitiva serve de base para a formação de palavras derivadas. Não é formada de outra palavra. Aí, com essas palavras primitivas, você vai formar uma palavra derivada, ou seja, a palavra derivada forma-se a partir de outra pelo acréscimo de afixos. Afixos são esses pedacinhos, tá? Ou prefixo ou sufixo é um afixo. Então, floreira é derivada de flor, bolinha é derivada de bola e enferrujado é derivado de ferro. Então, veja que enferrujado ganhou um prefixo e um sufixo. Em floreira ganhou um sufixo e bolinha também ganhou um sufixo. Aqui nós vamos ter os tipos de derivação. Você pode ter uma derivação prefixal, quando você coloca só o prefixo. Uma derivação sufixal, quando você coloca só o sufixo. Você pode ter as duas, a prefixal e a sufixal. E você pode ter também uma parasintética ou uma parassíntese. Depois você pode ter também uma regressiva, derivação encrótica. Cada um desses casos aqui nós vamos estudar a partir da página 159, tá? E a primeira que aparece ali é a derivação prefixal. Se ela é prefixal, é porque foi acrescentado um
prefixo. Então veja, já começa com uma propaganda, né? Propaganda de carro. Chegou o Corsa Super 2 e 4 portas. Super performance, super equipamento, super escolha. Depois do ladinho lá, PowerTech 1.0, o motor mais potente da categoria, tá? O logotipo, e ali, olha, Corsa Super, fora do sério, o slogan, né? Então o slogan dessa propaganda é Corsa Super, fora do sério. E aí a apresentação do carro em diferentes ângulos aí. É importante que você preste atenção nessas palavrinhas aqui, ó. Super performance, super equipamento e super escolha. Então você tem lá as palavras primitivas performance, a palavra primitiva equipamento e a palavra primitiva escolha. Você acrescentou um prefixo, você colocou um pedacinho na frente. Aí você vai ter uma derivação prefixal, tá? Então vamos lá no caderno, você coloca lá a data de hoje e o exercício número 11 de setembro e o exercício número 12. Nessas palavras da propaganda, super performance, super equipamento, super escolha, qual é o elemento mórfico que se repete? Ou seja, qual pedacinho da palavra que ficou repetido? Super. Tá? Elemento mórfico quer dizer pedaço. Pode ser prefixo ou pode ser sufixo. O elemento mórfico que se repetiu, o pedaço que se repetiu foi o prefixo super. Logo, o processo de formação usado nessas palavras chama-se, se é um prefixo, o processo de formação dessa palavra chama-se derivação prefixal. Por quê? Porque é formado de prefixo. Veja a palavra super usada no nome do carro. Corsa Super. Aqui ela não é mais um prefixo, e sim uma palavra de que classe gramatical. Então essa palavra super aí, depois da palavra Corsa, separado, essa palavra super é um adjetivo. Poderia ser assim, Corsa azul, Corsa novo, Corsa bom, Corsa veloz, né? Essas palavras todas aí são adjetivos. O autor da propaganda preferiu escrever o quê? Corsa Super. 15. Qual a importância de usar essas palavras criadas com o prefixo super na propaganda de um novo modelo de carro? Olha, essa palavrinha super aí vai dar a ideia de quê? Super isso, super aquilo. Super o que mesmo? Super performance, super equipamento, super escolha. Vai dar a ideia de condições assim excepcionais, de qualidades excepcionais do carro. Dá a ideia de que o carro tem características excepcionais, ou seja, surpreendentes. Ele é mais do que bom, ele é super, tá? Super isso e super aquilo. Na derivação prefixal, acrescenta-se um prefixo antes do radical. Isso, prefixal, porque usou o prefixo super, tá? O sentido de um prefixo se mantém o mesmo nas palavras que ele ajuda a formar. Tome cuidado, como identificar um prefixo? Muitas vezes o começo de uma palavra pode parecer um prefixo, mas pode não ser. Veja, por exemplo, infeliz, impraticável, indiscreto, intranquilo e imagem. Todas elas começam com i, mas nem todos esses i ou in, nem sempre o in com n ou o in com n é um prefixo, depende da palavra, tá? Todas elas começam com in com n ou in com n, mas será que em todas as palavras citadas essas letras fazem parte de um morfema ou elemento mórfico ou fazem parte do radical da palavra? Serão elas mesmo o prefixo in com sentido de negação? Então olha, in com n ou in com n é ideia de negação. Tá?
Mas tem uma palavrinha aqui desse grupo que não. Então, olha, infeliz é o contrário de feliz? Sim. Impraticável é o contrário de praticável? Sim. Indiscreto é o contrário de discreto? Sim. Intranquilo é o contrário de tranquilo? Sim. Mas imagem não é o contrário de imagem. Então, cuidado. Nem sempre uma palavra com in, tá? Ela é negação. Depende da sua concepção, da sua inteligência determinar se ela é ou não, tá? Para descobrir essa resposta, para cada palavra vamos pensar em duas outras, nas quais um in não apareça e que tenham o mesmo radical. Assim descobriremos se o in é mesmo um prefixo. Depois de observar as 3 colunas, identifique os radicais de todas as palavras. Então veja lá. Você tem a palavra infeliz na letrinha A. Depois, com a palavra infeliz, você pode formar feliz e pode falar felizmente. Qual é o radical? O exercício está pedindo radical. Qual é o radical dessas 3 palavras? Infeliz, feliz e felizmente. Esse exercício está para fazer no livro, você só circula, tá? Qual é o radical, então, do primeiro? Feliz. Tá? Você circula. B. Impraticável. Praticável e pratiquei. Qual é o radical? Qual é a parte que não muda? Essa daqui, ó. Tá? Então, essa parte aqui, o pratique, você circula para mostrar que é o radical. Aparece nas 3 palavras? Sim, aparece em impraticável, em praticável e pratiquei. Aí o pratiquei mudou para que, né? QU, por causa da fonética, aí, por causa da ortografia. Indiscreto, discreto e discrição. Qual é a parte que não muda? Essa daqui, ó. Então circula, discre. Aparece disque em indiscreto? Sim. Em discreto, sim. E em discrição, também. Então é o radical, ou seja, a gente sabe que é o radical da palavra, porque mesmo que você forme outras palavras aqui, esses pedaços vão continuar, tá? Esses morfemas vão continuar. Intranquilo. Qual é a parte que não muda? Até aqui, até o R, então circula. Tá? Esse radical aparece na palavra intranquilo? Sim. Na palavra tranquilo? Também. Intranquilidade? Também. E na última, vou colocar a última aqui no cantinho, tá? Imagem. Qual é a parte que não muda? Essa daqui, até o G. Aparece esse radical em imagem? Sim. Em imaginar? Também. E imaginativo? Também. Então, esses todos aqui são radicais. Por que são radicais? Porque são um pedaço, uma parte da palavra que não muda, que não sofre alteração. Certinho? Exercício 17. Descubra se as palavras listadas abaixo começam todas com o mesmo prefixo. Para isso, siga as mesmas etapas do exemplo dado. Então, você tem que pensar em outras palavras, tá? Para ver se elas têm o mesmo prefixo. Recomeçar. Que palavras eu posso ter com recomeçar? Então, vamos pensar. Aí, enquanto você pensa, um minutinho aqui. Recomeçar, recomeço. Vamos ver aqui quais são as possibilidades. Ó. Que palavras eu posso ter com recomeçar? Com recomeçar eu posso ter começar, eu posso ter recomeço, tá? Eu posso ter, então o que você tem aqui, ó? Um prefixo re. Tá? Por quê?
Porque recomeçar é começar de novo. Esse prefixo re dá a ideia de repetição. Esse daqui é o radical, porque eu consigo formar uma palavra nova acrescentando um prefixo, certo? Lá na letrinha B. Repensar. Repensar, eu vou ter pensar e depois eu tenho repensar. Então é a mesma coisa. Eu tenho aqui outro prefixo re. Tá? Então, radical aqui é pensar. Por quê? Porque eu posso formar uma outra palavra acrescentando um prefixo, certo? Retomar, mesma coisa. Eu tenho tomar, depois eu tenho retomar, e aqui, ó, são todas iguais até agora. E eu tenho um prefixo re. E a última lá, reto. Agora, reto não tem prefixo. Reto não é prefixo. Por que que não é um prefixo? Porque eu não tenho só a palavra to, tá? Aqui eu tenho a palavra pensar, tomar, começo, começar, mas aqui eu não tenho uma palavra assim, olha, T-O, tá? Então, esse re aqui não é um prefixo, certo? Derivação sufixal. Na derivação sufixal, a nova palavra é obtida pelo acréscimo de um sufixo depois do radical. Então, você tem lá, encanta, encantamento, homem, homenzarrão, mal, maldade, polui, poluição, sapate, sapatinho. Então, na derivação prefixal, você acrescenta um começo, você acrescenta prefixos. Na derivação sufixal, você acrescenta um pedacinho no fim, você acrescenta um sufixo. E aqui, pessoal, eu vou deixando depois como lição de casa para vocês, e daí na próxima aula nós continuamos daqui.